Empatas, sensitivos e médiums. Você sabe qual é a diferença? Você vê muita gente usando esses três termos por aí como se fosse a mesma coisa. Claro que nem sempre em todas as ocasiões. Então, eu vou explicar para você hoje qual era a diferença. Seja muito bem-vindo a esse vídeo e a esse canal. Se você não me conhece, eu me chamo Márcio. Primeiramente, eu vou explicar para vocês que nos três casos há presença de mediunidade, ou seja, tanto empata quanto sensitivo e médium são chamados dessa forma porque ambos têm alguma mediunidade, seja qual for a intensidade da mesma. A melhor forma para entender a diferença é comparando eles entre si. Qual a diferença entre um sensitivo e um médium? O sensitivo, ele tem mediunidade como médium. Então, o sensitivo, por exemplo, ele entra num ambiente e sente uma diferença. Ele estava se sentindo bem, entra num ambiente e sente que o ambiente está pesado, uma espécie de uma energia negativa no ar. Agora, o médium, por exemplo, vamos supor que ele trabalhe num centro espírita e que de vez em quando ele dê passe mediúnico nas pessoas. Então ele faz uma intermediação entre o plano físico e o plano espiritual. Se ele faz uma intermediação, ele faz uma mediação. Daí é que vem o termo médium. Então, todo médium é um sensitivo, mas nem todo sensitivo é um médium, porque nem todo sensitivo está exercendo a prática da mediunidade sob a forma de mediação ou intermediação. Vamos comparar agora um sensitivo com um empata. Ambos têm mediunidade. Ambos têm também essa característica de chegarem em lugares e sentirem essa alteração de energia. Sendo que o empata tem um diferencial com relação ao sensitivo. O empata tem a capacidade o termo vem da palavra empatia. Então ele tem a capacidade de, estando com uma outra pessoa, sentir exatamente o que a pessoa está sentindo, né? Então, se a pessoa está triste, ele pode passar nas proximidades da pessoa, próxima pessoa, e sentir que a pessoa está triste. Quando eu digo nas proximidades, ele realmente pode estar passando de repente num ônibus, vê lá uma pessoa numa determinada condição e sente essa distância, mesmo sem estar vendo com os olhos, ele sente essa energia no ar e acaba até sendo condicionado, atraído magneticamente e acaba olhando na direção do que ele está sentindo. Então, todos têm mediunidade, sendo que o médium faz mediação. O empata tem a ver com empatia humana. E o sensitivo é uma mediunidade mais voltada para ambiente. Isso não significa que o empata não vá ter sensibilidade quando entra em um ambiente como se fosse um sensitivo. Agora, pode ser que um sensitivo não tenha essa sensibilidade diante de uma pessoa, mas tem essa sensibilidade mediúnica quando entra em algum recinto ou está andando pela rua. Então, basicamente, essa é a diferença entre médium sensitivo e empata. Agora,
Como que você pode fazer para saber se você é médium, sensitivo e empata? Segundo a doutrina espírita, Allan Kardec diz que raros são os casos em que não se encontra mediunidade. Então, alguma mediunidade você deve ter. Então, isso você basta observar quem é você no seu dia a dia. Obviamente que se você for uma pessoa voltada para o bem, né? Porque senão, para que você precisa saber disso? Então, se você é uma pessoa que, diante de outras pessoas, parece que de repente você fica triste, né? Do nada. Se você é uma pessoa que a empatia também, não só diante de outras pessoas, mas também por animais, entendeu? Isso é um detalhe importante. Isso também pode ser coisa de empata, tá? Se você, por exemplo, entra em um lugar sem mais nem menos, sente um frio nas costas, como se fosse uma energia passando pela coluna, isso é um sensitivo. E se você, em algumas situações, de repente alguém relatou para você que você se manifestou fisicamente, não parecia você, possivelmente você é um médium. Você já viu os últimos vídeos aqui do canal que falam sobre os fatos que estão acontecendo recentemente? Dê uma olhada no vídeo que foi gravado há um ano atrás, 2023, prepare-se à previsão. E depois dê uma olhada no vídeo seguinte, 2023, karma pesado. E tome noção do que está acontecendo atualmente no planeta, que é muito importante a gente se preparar para o que está acontecendo. Sempre a melhor forma para a gente encarar o que está por vir, nós estamos entrando em um momento apocalíptico. Sempre é bom lembrar que Apocalipse significa revelação, né? E não destruição. Então Apocalipse é revelação, então algo vai ser revelado. Então, corra atrás da verdade, que a verdade te libertará. Então vamos se espiritualizar, vamos fazer mais orações para alterar a vibração do planeta. Procure se informar se tem alguma prece coletiva às 22 horas. Comece a orar às 22 horas, que deve ter mais gente orando também, e você vai estar nessa corrente. Tá ok? Desejo a você tudo de bom, fique com Deus, paz e luz. Tudo é a vontade de Deus.